Fala pessoal, tudo bem? Está no ar mais um podcast Vivendo de Day Trade. No episódio de hoje vamos falar sobre Soros e Martingale. Qual eu devo usar, o porquê eu devo usar cada um, tá? E quando usar. Então confira isso agora aqui no canal da TM. Pessoal, antes de começar então, já fica o convite para você curtir esse vídeo, se inscrever também lá no nosso Instagram, seguir a gente no Instagram e também não esqueça de participar do grupo nosso free, totalmente free, lá no Telegram, onde você vai ter sinais e muito conteúdo sobre opções binárias, tá? Então já vou apresentando vocês ao Arthur. Arthur, tudo bem? Hoje um tema super interessante sobre martingales e sonhos, para a gente falar um pouquinho sobre a visão da TM sobre cada um. Então vamos lá, percebo já que você tem uma tela bem interessante para a gente aí, para explicar um pouquinho sobre Soros e Martingale. Então já vamos começar e vamos direto ao assunto. Fala, Fábio. Fala, pessoal. Beleza? Primeiramente aí agradecemos aí a mais um vídeo, vocês estarem participando, vão adquirir bastante conteúdo de gerenciamento, principalmente, que é muito bom para um trader, tá? E, Fábio, nosso tema hoje, né, Soros e Martingale, eu acho que é um tema bem interessante para a gente explicar quando e onde, né, e qual momento que o trader pode utilizar isso aí, né? Então, eu trouxe aqui essa tela, tá? Com o bloco de notas aqui para a gente ir destrinchando cada um, tá? Então, vamos começar aqui primeiramente com os Soros, tá? Na verdade, vamos falar assim, a diferença para utilizar um e outro, depois a gente vai em cima deles, tá? Então, primeiramente, para você que quer utilizar os Soros como uma técnica de gerenciamento, primeiramente você tem que ter uma consistência em que você saiba que você tendo essa consistência de acertar 2 vezes seguido, tá? Então você tem que ter em mente e ter também dentro da sua planilha de estatística de trader que você tenha a consistência para acertar 2 ou 3 entradas em sequência, aí sim você pode utilizar o gerenciamento de Soros, tá? Já para o trader que vai utilizar o martingale, é aquele trader que pode ser que esteja começando, ou até mesmo um trader que aceita tomar um pouco mais de loss, tá? Então, trazendo inicialmente para a planilha de Soros, que é a que eu gosto muito de utilizar, tá? A planilha de Soros, você não vai ser a planilha que você vai utilizar o mês todo, tá? É uma planilha que você pode fazer numa semana, uma semana de alavancagem, porque ela é uma planilha muito importante, tá? Que ela tem uma alavancagem gigantesca. Então, assim, ela vai aumentar o valor de banca ou de investimento, ele vai aumentar muito, tá? E não necessariamente muito rápido. Aí é o que eu falo. Por quê? Como você precisa ter uma assertividade em sequência, você não pode errar, tá? Você precisa ter muita calma para realizar esse tipo de trade. Então, aqui, né, do que eu gosto de usar, mas é possível usar vários modos aqui na planilha de Soros, tá? Eu gosto de utilizar com 3 mãos, né? Na verdade, a entrada e mais 2 mãos de Soros, tá? Então, o que eu faço às vezes? Eu pego um final de mês e faço esse tipo de planejamento. Eu pego uma semana em que eu já estou bem adiantado com a minha meta mensal, né? Que é muito importante o trader pensar a médio e longo prazo. Então, assim, fechar mensal no positivo é sensacional. Então, assim, se você quiser, já estiver com a meta bem adiantada e quiser alavancar mais ainda, o Soros é a alternativa, tá? Então, eu trouxe aqui também, Fábio, além dessa planilha aqui, eu trouxe aqui também uma imagem em que é a imagem que eu utilizo aqui, a planilha que eu utilizo, né? Óbvio que eu estudei qual é o meu nível de assertividade em sequência, e aí eu entrei até esse modo aqui, tá? Coloquei um exemplo aqui de uma banca de R$ 100, então com um payout de 87% também, tá? O meu valor de entrada vai ser de R$ 100 para lucrar R$ 87. E aí, na sequência, eu vou fazer uma entrada de 180 e de 324.
Caso eu consiga acertar esses três trades, eu vou ter um lucro aqui de R$ 605, tá? Então, eu saí de 100 para 605. Você pode fazer isso em 3 entradas em sequência, ou também você pode levar o dia todo, que é o que eu particularmente indico, tá? Você realiza uma entrada aqui, tá? Depois você sai do gráfico, espera ele movimentar, busca uma outra entrada em outro período, tá? E aí busca outra entrada em um período lá na frente também. Então, Fábio, o gerenciamento de Soros, tá? Nós aqui da Trade Manager já utilizamos muito, inclusive você postou recentemente um histórico com 5 mãos de Soros, né? Mas com o valor que as pessoas têm de realidade, né? Para utilizar os Soros. Então, eu acho não, né? A gente mostra e comprova que é muito bom para alavancar, porém, você tem que ter uma assertividade muito boa, porque é necessário que você tenha pelo menos 2 assertividades em sequência, tá? É claro, se você pegar essa planilha aqui, ó, você pode projetar uns R$ 6.000 saindo de 100 reais aqui, né? Porém, pessoal, não vai ser a realidade de muitas pessoas, tá? Porque, beleza, por mais que você tenha 7 assertividades em sequência, tá? Você pode arriscar aqui nessa planilha. Mas, pessoal, a realidade de um trade, tá? A realidade de um trade que está começando, ou a realidade de um trade que, até mesmo um trade que está mais avançado, quando você sai você procura cumprir metas e você sai de um valor em que você estipulou que seria o seu objetivo, quando passa a mais disso, tá? Você corre-se o risco de interferir na sua estratégia. Então, assim, primeiro, para você que vai utilizar Soros, você tem que ter aquela estratégia em que a assertividade dela tem que estar acima de 80%, tá? Ou seja, como a gente da Trade Manager gosta de falar, que você tenha confluências de 80%, ou seja, que você tenha muita confluência, que você tenha uma estratégia, que você tenha uma análise muito boa, tá? Agora imagina você fazendo 7 dessas, tá? Sendo que as últimas aqui vão ser bem mais pesadas, tá? Nesse exemplo aqui, tá? Fazer entrada de R$ 3.000. Muitas das vezes não é realidade de todos, tá, pessoal? Então, por isso, o psicológico vai interferir bastante. O que eu tenho de exemplo, o que eu passo para vocês que é possível fazer, que a gente mostrou, inclusive, aí em posts aí no nosso Instagram, que é possível sim fazer aí uma entrada e mais 2 mãos de Soros, sem interferir no psicológico, tá? Então isso é muito importante, pessoal. A dica que eu deixo para quem quer utilizar os Soros é entradas em que você tenha 80% de confluência, tá? E reduzir o número de mãos, tá? Evoluir até no máximo a terceira mão aqui, tá? Evoluir até no máximo a terceira mão. Mas essa é a minha experiência, tá, pessoal? Eu prefiro deixar um valor específico e fazer esse trade até a terceira mão e seguir meu objetivo, do que ficar arriscando e perder o meu objetivo. E aqui, para finalizar, os Soros, qual que é o tipo de gerenciamento que você vai fazer? Eu gosto de utilizar o meu stop do dia já logo na primeira entrada. Como eu tenho como planejamento que eu vou fazer os Soros, eu me preparo psicologicamente, tá? Eu me preparo fisicamente para isso também, tá? E preparo o meu tempo. Ou seja, eu preciso ter um tempo focado para poder realizar esse tipo de estratégia. Eu preciso estar com a minha questão física, corporal muito bem, ou seja, ter uma boa noite de sono, tá? Tá também bem hidratado, tomando água, bem alimentado e também, pessoal, psicologicamente tranquilo. Não adianta você querer meter uma sequência de Soros se você não está com um psicológico muito bom. Tá? Então, normalmente as pessoas optam por Soros aqui quando tá lá para cumprir meta, ou tá perto do stop. Então, pessoal, essa não é a realidade que a gente quer passar para você. A realidade dos Soros é quando você já está de meta batida ou bem adiantado com a sua meta. Você separa um dia específico para isso, tá? Utiliza estratégias com 80% aí de confluência possível, podendo ou não utilizar o seu stop diário. Aqui tem gente também, eu conheço gente que pega o stop diário, tá?
e divide, tá? Divide por 2 e aí ele tem 2 chances de fazer essa sequência de soros, tá? Mas isso é o particular de cada um, tá? Se você está proposto a fazer os soros, se você está disposto naquele dia a fazer os soros, procure saber que você tem que ter psicológico, tempo e físico bem traçado, uma estratégia muito boa que você vai seguir, tá? E aí você organizar o seu stop do dia. Se não conseguiu, acabou, saiu, tá bom? Não vá querer recuperar o dano do planejamento que você fez. Se você fez o planejamento, foi porque é possível acontecer. Agora, não adianta você querer arriscar a tua banca toda pensando que você vai utilizar dos soros. Tenha as atividades em sequência e tenha todo esse conjunto da obra aqui. Fala aí, Fábio, o que, que você acha sobre isso? Você foi muito claro na questão dos soros. Eu gosto de usar exatamente como você falou, né? No final do mês, já com a meta batida, para fazer uma alavancagem, para fazer um extra, né? Não para buscar a minha meta, né? Por quê, Fábio? Na verdade, o Soros ele tem o potencial de você conquistar até mais do que a sua meta, né? Porque você não precisa entrar com uma mão alta, você não precisa buscar muitas entradas, igual quando você vai estar operando com uma mão fixa, né? Então, o Soros é até possível, né? Para quem está ouvindo a gente, escutando a gente, vendo a gente, é possível sim operar com ele no dia a dia, sim, mas não é muito, eu não gosto muito, né? Porque ainda mais em épocas de pandemia, né, que estamos vivendo hoje, o mercado ele muda muito de uma hora para outra. Então, se você tem que ter uma assertividade alta, né, no mercado que em alguns dias estão bem confusos e difíceis de ser interpretado, isso pode dificultar um pouco para você, né? Por isso que a gente gosta, né, pelo menos eu, o Arthur, de bater a meta usando outras estratégias, né, Soros, Martingale, desculpe, ou mão fixa, e depois ir para os Soros, né? Porque daí você consegue uma alavancagem, mas já com seu garantido, com a sua meta já garantida, né? Então eu gosto de trabalhar com Soros exatamente como o Arthur falou, no final do mês, na última semana assim eu trabalho com Soros. Antes disso, eu gosto de trabalhar de uma outra maneira que a gente vai comentar assim que for desenrolando o tema de martingale, porque é um modo que eu gosto muito de operar e uso constantemente. Então já vamos falar um pouquinho, Arthur. Já passe a sua visão do martingale pessoal, explica um pouquinho do martingale. Você que usou muito também, hoje já não usa tanto, fale um pouquinho pra gente. Fábio, o Martingale eu utilizei, né? Já foi um dos meus gerenciamentos, tá? Foi um gerenciamento que eu utilizei mais no começo, né? Mas aí depois eu fui optando por gerenciamentos de mão fixa. Na verdade, eu sou bem flexível aí nessa questão de gerenciamento, eu utilizo um pouco de tudo. Eu vou dar o meu parecer do Martingale, tá? Do meu parecer do Martingale é o seguinte: eu tenho a minha primeira entrada, né? Dentro do meu stop ali dividido no dia. Eu tenho a minha primeira entrada e vou fazer o primeiro Martingale. Vou fazer ele, mas o meu primeiro Martingale, do meu modo de operar, tá? É onde eu encontro as entradas de 75, 70%, tá? De confluência, tá? Então, sempre no Martingale, quando eu for evoluindo os martingales, ou seja, quando eu tiver os loss nas entradas anteriores, eu vou aumentar o meu foco para análise. Então, eu vou utilizar estratégias aí no primeiro martingale de 75% e quando eu vou para o segundo martingale, às vezes, né, eu encontro uma oportunidade ímpar aí, eu pego o trade com 85%, tá? De confluência, ou seja, ou até mesmo uma estratégia que eu tenho que é muito específica de acontecer, então eu deixo para pegar os meus martingales maiores nesse tipo de modo. Caso contrário, tá? Então eu tomei loss aqui, caso contrário, eu sigo com a minha mão fixa, tá? Então, eu tenho essa flexibilidade. Então, eu uso os martingales, mas em casos muito específicos de confluências muito grandes mesmo, para que eu não corra mais riscos, porque como eu tenho uma definição de gerenciamento diferente, né,
eu divido o meu stop em algumas entradas, eu não posso ficar arriscando tanto com o martingale. Diferentemente aí do que vocês estão acostumados a trabalhar, inclusive nas salas aí, né, Fábio, de vivência, nas salas aí de sinais também, né? Exatamente, Arthur. E o martingale, pessoal, é muito importante vocês tomarem cuidado, tá? Porque é um modo um pouco agressivo de você gerir a sua banca, o seu investimento. Então, tenha um pouco de cautela quando você está usando o martingale para fazer suas operações, tá? Porque muita gente que assim, quando você coloca o martingale, você vai dividir o seu bloco, né? O ideal, né? O seu bloco do dia, mas, por exemplo, se eu estou começando e vou lá colocar meu bloco de R$ 50, vou dividir ele, vai dar uma primeira entrada muito pequena. Daí o pessoal começa a olhar com ganância para o mercado e às vezes coloca o valor da banca inteira no martingale, né? A gente vai mostrar uma planilha para vocês aqui, só para dar esse exemplo melhor, para vocês verem o poder do martingale e também os riscos do martingale, tá? A planilha já está aberta, pessoal. Então, vamos dar um exemplo de uma banca de R$ 100. Uma banca de R$ 100, a primeira entrada vai ser de 5,83, a segunda de 12,11, a terceira de 26,02 e a última de R$ 55,93. Então, olha isso. Se eu colocasse minha banca inteira aí, lógico, as entradas seriam maiores e, consequentemente, o lucro também. Porém, se eu errasse 4 seguidas, já ia minha banca toda, entendeu? Então, o pessoal tem que prestar atenção muito nisso, porque tem que trabalhar de uma forma tranquila que também não force o seu psicológico, porque isso faz total diferença na hora de usar martingale. Vamos lá. Olha o valor da entrada que eu falei. Então, tem muita gente que não tem paciência de usar martingale, porque se eu começo a acertar de primeira em primeira, em primeira, em primeira, a pessoa vai ver lá 4, 4, 4 de lucro, lucro. E daí vai ter que fazer muitas entradas e a pessoa não se sente, como fala, tranquila, não consegue, se eu estou ganhando 4, isso mexe um pouco a pessoa. Por quê? Porque ela vive uma ilusão dentro do mercado, tá? Então, É a para quem ganância, né, Fábio? É. exatamente tem uma Vendedores ilusão. de ilusão. Perfeito, perfeito. Devido a essas pessoas que vendem ilusão. Então, a pessoa vai lá com ganância, tô conseguindo, conseguindo, daí tenta aumentar a mão, coloca o valor da banca e aí quebra e aí dá errado. Então, pessoal, quando você for usar martingale, né, se vocês quiserem, entre em contato com a gente, entre no nosso grupo Telegram que vai ter essa planilha lá, a gente manda para vocês, o pessoal que está no grupo free já tem essa planilha para ajudar. Então, pessoal, reparem nisso, tá? E pensem muito no bloco quando vocês forem operar martingale, porque ele pode prejudicar você e a sua banca. Então, pessoal, a gente usa muito na vivência justamente porque se você tem uma tranquilidade, né, de você, principalmente quem está no começo, né, de você errar a primeira entrada, multiplicar por 2,2, 2,3 a segunda entrada e recuperar o que você tinha perdido na primeira entrada. Então, é um gerenciamento muito atrativo para quem gosta de sempre estar tranquilo, né, porque você consegue recuperar o seu loss logo na próxima entrada, né? Então você pode errar, que mesmo assim você vai poder recuperar, né? O Ele problema dá do gap para você trabalhar, né, Fábio? exatamente Mas o trabalhando pro, do jeito correto, né? exato, do jeito correto, porque o problema do martingale não é o pessoal gosta de falar não dá certo o martingale, vai muito da banca, você tomar um hit, claro que vai, mas pensa assim, se você trabalhar com mão fixa, você não coloca um gerenciamento, você não tem um gerenciamento legal. Você pega 5 entradas de R$ 50. Quanto é? 200. Então já é um valor pesado. Então, nada mais é que você precisa entender o martingale para poder operar, tá? Eu gosto de usar, o Paulo gosta de usar, o Arthur usa em algumas oportunidades, como ele acabou de falar, mas importante que eu quero passar para vocês é isso. Dá certo usar martingale? Dá. É para poucos? Depende, porque você precisa entender
a gestão com martingale, a estratégia de martingale. Se você pensa assim, R$ 4 para mim é pouco, R$ 5 para mim é pouco por entrada, aí você procure um outro modo de operar, tá? Porque você tem que pensar, e principalmente com o martingale você precisa pensar que você está trabalhando com porcentagens, né? Agora, se você falar Exatamente. para mim que um outro investimento seu dá 10, 5% em 5 minutos do valor do seu bloco, aí tudo bem, aí eu estou aqui falando besteira. Mas não existe algo tão rentável como opções binárias, né? Em outros investimentos, com mais calma, É um né? modo muito alavancado, né, Fábio? Exatamente, Você pode exatamente. alavancar muito com ele. Exatamente. E o martingale, você tem que pensar assim, na porcentagem, entendeu? Não adianta você querer, com R$ 50, R$ 100, buscar 1.000, 2.000, 3.000 no dia. Não Sim. vai, você não vai conseguir, porque se você buscar um número tão alto, desproporcional à sua banca, ao seu bloco, mas tem uma hora que você vai errar quatro, como qualquer pessoa no mundo erra. Eu erro, o Arthur erra, o Paulo erra. O melhor trader do planeta, tenho certeza que já errou quatro seguidas e você vai estopar. Aí Sim. você vai falar que o martingale não dá certo. Então, pessoal, tome bastante cuidado, tenham calma e estudem muito o martingale antes de usar. Ele é bom? Ele é ótimo, não é bom? Ele é ótimo, porque ele protege muito também a sua banca, o seu bloco. Mas tem que bastar você. Você tem que saber usar o martingale. Cursores também é a mesma coisa, vai depender muito de você. O problema é que o cursores você está com um valor menor, buscando o valor mais alto. Com o martingale você está com um valor mais alto, com entradas menores, buscando a longo prazo, Aproveitar buscando a longo prazo. exatamente Exatamente. lucros a longo prazo, protegendo o seu bloco, a sua banca. Fábio, isso é muito importante o que você falou aqui. O importante é você colocar o valor do saldo aqui, né? E ele ser o valor que você tem na corretora, para que você também não corra o risco, né, Fábio? A gente já viu muito isso. A pessoa até tem uma cabeça para o gerenciamento, mas coloca na corretora o valor completo e não o saldo, o valor do bloco. Ele coloca o saldo completo, coloca o valor inteiro Sim, lá. sim, E sim. aí, se porventura num dia ruim ele vem aqui e toma um hit, né? Então ele acaba querendo recuperar esse hit logo na sequência, aquele nervoso com o mercado. Mas ó, se sua meta é 4,90, tá? 4,90, você consegue na primeira entrada, entendeu? Você pode organizar isso se a sua meta é. Agora, se você quer metas um pouco maiores, por exemplo, você pode fazer três, né? Três trabalhos de martingale e você pode chegar aí a quase 15%, né, Fábio? Então, Sim, você tem o modo de exato. alavancar também no martingale. O que a pessoa tem que pensar quando está dentro de um gerenciamento é que o day trade ele é apenas a meta do dia, tá? É a meta do dia, o day trade. Você está fazendo day trade, você opera todos os dias, mas é a meta do dia. Agora, o trader, tá? Se você é um trader, você tem que pensar a médio e longo prazo. Por quê? Se é daqui que você quer sua renda, é aqui que você tem que gerenciar. Não importa se naquele dia você fechou negativo. Então, aqui, R$ 100 ou US$ 100, se o seu bloco foi estopado nesse dia, você tem mais outros dias na semana, no mês, para poder rentabilizar, né, Fábio? Então, assim, Sim, com uma coisa certeza. muito importante que a gente trabalha é, por exemplo, se a gente tem lá 28 dias, né, operáveis, assim, vamos dizer, 28 acho que é pouco ainda, né? Acho que tem que ser uns 27 por finais de semana e tudo mais. Vamos lá, deixa eu ver se eu estou fazendo o cálculo certo. É, seis, Vai vinte depender e um pouco seis do mês aqui também. no mês aí de 31 dias, 26 dias operáveis, tá? 26 dias operáveis. Desses 26 dias operáveis, você pode tirar, calculando o seu mês, você pode tirar 8 dias de stop. Se você tomou 8 stop em sequência, o que é muito difícil de acontecer, né? Mas existe, né? Estamos aí para isso também.
Se você tomou 8 dias de stop, ou em sequência, ou o mês todo, você para o seu mês, porque a partir daqui, se você seguir, você vai estar perdendo muito mais. Agora, dentro desses 26 dias, se você aceitar 8 de stop, mas você vai ter aqui, ó, o restante, você vai ter 18 dias de possíveis win, Sim, entendeu? sim. 18 dias em que você vai bater a meta. Então, você tem 18 dias para evitar 8, entendeu? Então, imagina, você fecha 18 dias em sequência, só no verde, tá? Só de É, vitória. e E Arthur, aí você pode utilizar outros modos aí, né? Soros exatamente. depois. E deixando claro que o martingale ele é muito bom para quem tem tempo para trabalhar ele, né? Não Sim, adianta você que vai operar em meia hora no almoço usar martingale, aí não é recomendado. Por quê? Com martingale você tem uma segurança maior, né? Porque você pode fazer 4 entradas, né? Para sim. recuperar uma derrota, ou segunda derrota, 3 derrotas, né? Mas assim, como você, se você busca vamos supor, 10% da banca, né? E usa um bloco de 100, você vai precisar de mais entradas, né? Você vai ter o quê? Segurança, né? Caso você tomar um loss, você consegue recuperar no próximo, mas você vai ter que operar mais, né? Então, o martingale, ele é bom para te dar segurança, mas o quê? Você precisa ter tranquilidade para operar e ter tempo para operar. Não adianta você querer, na hora do almoço, ou meia hora por dia, fazer um operações, né, fazer entradas usando martingale. Não é recomendado também. Por quê? Às vezes você não vai ter tempo para tirar o último martingale ou o terceiro martingale, porque assim, você pode, igual o Arthur falou dos Soros, né? Que ele recomenda confluência de 80%. No martingale, ele é parecidíssimo, porque você pode começar, né, a primeira, a segunda entrada com confluências de assertividade de 70%, 75%. Mas na hora do quarto, você vai ter que usar aquela snipada, aquela melhor entrada. Com confluências pode ser Exatamente. até de 100%, que saiba que não vai O dar, máximo de que influência não vai possível. exatamente, que não vai dar loss, entendeu? Lógico, pode ter, mas tem que ser aquela perfeita que você esteja tranquilo, falar assim, nossa, se essa der loss é porque teve interferência externa, porque o mercado não está bom e tudo mais. Porque você precisa ter na quarta entrada a certeza da entrada, que foi uma entrada bem analisada, uma entrada que tem grandes chances de acerto. Agora, se você operar na sorte, nunca, nunca, sem conhecimento, nunca use martingale na sua vida. Na verdade, se você Né? operar na sorte, nunca opere. Vai jogar na loteria. Exatamente, vai apostar no futebol, sei lá, no qualquer outra coisa. Exatamente isso, Fábio. Porque assim, a primeira entrada você vai mais leve, né? Você vai mais tranquilo, sabendo que Exatamente. você teria mais entradas. Porém, a partir do loss, você já tem que se policiar para evitar os loss seguintes, né? Para daí você não chegar, não ter que chegar até o último martingale, tendo que se estressar, né? Então, assim, ficar bem nervoso durante o trade. Tem muita gente que fica nervoso no último martingale aqui, e isso complica no momento de clicar, às vezes pega uma taxa errada, Sim, pega antes, ou até mesmo pega a análise que ele acredita que seja a análise top e não é, porque também ele já está com muito tempo de tela, que é importante que você falou, Fábio. Aqui, ó, 30 minutinhos de operação. Se porventura você ainda não tirou o seu martingale, você espera pelo menos uma ou 2 horas, por isso que o Fábio falou que é necessário ter tempo, tá? E aí depois você retorna para o gráfico para mais 30 minutos exatamente, de exatamente. operação, tá? Para mais Exatamente. 30 minutos de operação. Por quê? Você precisa tirar o seu martingale. Você está indo lá para o seu terceiro martingale, então você precisa do quê? De foco, você precisa de concentração. E se no movimentação gráfica anterior não estava dando certo, que você chegou até o seu terceiro martingale, poxa, espera o ciclo do mercado movimentar e aí você vem e pega outro ciclo de mercado e quem sabe você pega um ciclo de mercado que é o seu ciclo a favor, né? Que você pode ter tomado 3 loss aqui e aí você vem com 3 gains em sequência, tá? Então é tudo com paciência, né, Fábio?
Com certeza, é ter tranquilidade, gente, porque, assim, eu comento muito, Arthur, do tempo, porque muita gente, inclusive muitos alunos, né, nossos, eles operam em algumas folgas até no trabalho, né? Então, a gente não recomenda uma pessoa que está trabalhando no trabalho, que está operando no trabalho, perdão, pegar entradas com martingale. Não dá, não dá, não dá. A gente não recomenda nem pegar os sinais, né? Porque o que acontece? Os sinais têm um horário que a gente passa, né? Mas se a pessoa não estiver lá e ela não tiver o nosso automatizador, alguém chama ela perde um pouquinho de atenção, já não consegue nem pegar o sinal que já passou, vai querer pegar uma taxa um pouco atrasada e daí pode dar loss no sinal que deu alguém. Então a gente fala muito isso porque tem pessoas que operam no trabalho durante a folga, isso seja ela proprietária do negócio ou funcionário, né? Então por isso que a gente fala que a gente não recomenda operar no, com pouco tempo usando martingale. Precisa ter um tempo um pouco mais tranquilo para poder conseguir operar usando martingale, usando essa Seguindo estratégia. aqueles nossos 3 padrões, né, Fábio? Ter um psicológico bom, né? Você Sim, ter com um certeza. físico bom, né? Físico, eu digo não físico de exercício, físico eu digo de preparo com alimentação, tá Tá bem sem dor, hidratado, né? essas coisas, Sem porque isso dor, exatamente. envolve, não tem jeito, tá confortável. Porque se você está num É. lugar que não está confortável, você não vai estar bem para poder conseguir operar. Sim. E também a questão do tempo, né? Então, assim, você precisa estar focado para aquilo que você vai fazer. Então, assim, igual qualquer outro tipo de emprego ou de tarefa que você for fazer, se você não tiver focado e ter um tempo específico para aquilo, não vai dar certo, entendeu? Então, os 3 pilares, cara, seja para os soros ou seja para o modo de operação aqui com o martingale. Perfeito. Então, pessoal, se você, para não deixar muito longo esse vídeo, se vocês tiverem dúvidas sobre Soros ou Martingale, querem saber mais, mande suas dúvidas para a gente lá no Instagram, aqui no YouTube, deixe no comentário que a gente vai respondendo. E essa semana ou na outra a gente vai trazer vídeos utilizando Martingale, tá? Se você quer saber mais sobre Martingale, já fica a dica de assistir os vídeos da nossa vivência, tá? Que a gente faz com nossos alunos, a gente posta, faz algumas lives aqui no YouTube. Então a gente usa muito o Martingale, né, no nosso dia a dia e na vivência a gente usa também. Então se você quiser saber mais sobre Martingale, já assiste a vivência, né? A gente vai trazer mais conteúdo sobre os dois e a gente vai explicando, tirando dúvidas para você, tá? Então, muito obrigado por assistirem. Qualquer coisa, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudando também a conhecer e a operar um pouco mais em opções binárias. Fui! É isso aí, pessoal. Então acompanhe nossos canais. No Telegram a gente oferece sinais free também. No Spotify a gente tem bastante conteúdo de mindset, tá? Que vai ajudar bastante vocês aí na hora de chegar na frente do gráfico, tá? Então deixa o like aí, compartilha com os amiguinhos também. E essa planilha é muito legal. Se vocês quiserem essa planilha, tem lá no nosso grupo do Telegram, tá? É só acessar, o link tá na bio do Instagram e a gente vai deixar também o link aqui no YouTube. Belezinha? É isso aí, pessoal. Abraço e fui.